Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente em nitfm.pt. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao cartão de embarque número 80, um número bem redondo, à medida que nos aproximamos a passos largos do final do ano, razões mais do que suficientes para termos um episódio muito especial. A nossa convidada de hoje alia muitos dos temas que costumamos abordar no podcast Todos os Destinos. Ela é fotógrafa, líder de viagens e autora do livro Lisboa entre os Tempos. Num exercício que soma a paixão pelas viagens e pela fotografia, vai-nos contar tudo sobre fotografar paisagens e natureza, especialmente em condições muito adversas, como andar atrás de tempestades nos Estados Unidos. Tudo para conseguir aquela fotografia que nunca tinha feito. Afinal, é precisamente isso, a próxima foto, aquilo que a move. Connosco, a Andreia Costa. Olá Rita, olha, obrigada uma vez mais pelo convite. O meu nome é Andreia, sou fotógrafa de paisagem e natureza. Normalmente viajo muito para conseguir fazer muitas imagens, não é? E as minhas imagens basicamente é vida selvagem e paisagem, é mais ou menos essas duas áreas onde eu trabalho. E normalmente tenho algumas viagens por ano programadas de férias, onde tento levar o menos equipamento possível, porque se for de férias não é para andar a fazer muitas fotos, mas não tem como não levar máquina. E depois tenho algumas viagens programadas também que é especificamente para a fotografia, e aí é de manhã à noite ou apenas a dormir 3-4 horas por noite para conseguir fazer as fotografias ou que estão planeadas ou as que for para fazerem. Às vezes vou sozinha, outras vezes vou em expedições. Sou líder de viagens também na componente de expedição fotográfica. Não está exclusivamente só para fotógrafos, está também para outras pessoas que gostassem de fazer essa mesma viagem. Mas basicamente é isso. Lancei o ano passado também um livro sobre Lisboa, onde mesclei duas fotografias numa só, ou seja, a fotografia a preto e branco é de outro autor que será representada Lisboa há 100 anos atrás, e a minha que é de Lisboa atualmente, e fiz uma mesclagem das duas e basicamente é isso. Líder de viagens, fotógrafa, tenho um livro lançado com edição de autor e muitas viagens. Portanto, como vocês já perceberam, hoje vamos estar aqui a falar muito sobre viagens, sobre fotografia, são assim as nossas duas grandes áreas, grandes temas de hoje. E Andreia, se calhar eu começava por te passar já um desafio para perceber por onde é que nós vamos começar a falar esta nossa conversa. O que é que surgiu primeiro na tua vida? Foi a fotografia? Foi as viagens? E depois também como é que isto se foi desenvolvendo? Ou seja, como é que tu percebeste que o ideal se calhar era juntar mesmo estas duas paixões na tua vida? Olha, eu acho que fotografia e viagem são complementares, para mim. Ora, o que é que surgiu primeiro? Não sei dizer. Eu penso que foi a fotografia, porque a fotografia sempre esteve presente ao longo da minha vida toda. O meu avô adorava máquinas fotográficas e tudo o que era tecnologia. A minha mãe também teve uma ou duas máquinas que herdou do meu avô e eu sempre tive esse contacto desde sempre. Pronto, eu se calhar comecei a fotografar com mais seriedade, se calhar aos 12, 13, mas antes disso já brincava com as máquinas, já mexia, já punha rolo, tirava rolo, pronto, aquelas coisas todas. Por isso eu acho que a fotografia surgiu primeiro. O meu avô também adorava viajar, porque naquela época, se pensarmos que há 80 anos ou 90 anos, era extremamente difícil. Ele esteve em países que eu ainda nem tive, não consegui estar em pleno século XXI. Então acho que foi um mix, acho que foi tudo ali, tudo junto, mas acho que a fotografia surgiu primeiro. Respondendo à tua pergunta, acho que surgiu primeiro a fotografia do que as viagens. As viagens é um bichinho, pronto, uma pessoa vai viajando e vai conhecendo e depois quer ir aqui, ir ali, e quando tens a fotografia aliada às viagens, pior ainda, porque depois vês imagens dos fotógrafos, depois queres ir fazer as mesmas imagens ou outras imagens, mas queres estar naquele sítio, pronto, e uma coisa leva à outra e pronto. Olha, e pensando agora aqui especificamente na fotografia, tu disseste-nos que te centras essencialmente na fotografia de paisagem, também na fotografia animal, certo? Mas há alguma coisa em particular que o teu olho procure quando estás a fotografar?
Como é que é isto? Há alguma coisa em especial que tu procures com a tua lente, com a tua objetiva? Olha, o meu trabalho é fotografia de paisagem e quando é fotografia de paisagem exige um planeamento. Não, a fotografia de paisagem, eu acho que uma pessoa chegar, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, se calhar do Rio de Janeiro. Chegares ao Rio de Janeiro e fazeres uma fotografia do Cristo Redentor para a Baía de Copacabana ou para a outra parte do Rio, se tu fores um fotógrafo de paisagem, isso tem que estar planeado. Ou seja, tu vais tentar ir na melhor época possível, possivelmente na época em que à partida não vai chover, vais tentar fotografar o nascer do sol ou o pôr do sol, dependendo de onde é que está o ponto que queres fotografar. Depois temos as pessoas que eu chamo de turistas, que vão ao Cristo Redentor e fazem uma foto. Independentemente se é ao meio-dia, se é às 3 da tarde, se é às 9 da noite, até pode ser uma excelente fotografia. Não posso, se calhar, considerar a mesma fotografia de um fotógrafo de paisagem em que exigiu todo um planeamento por trás. Se calhar dá ali uma margem de 1, 2, 3 dias, depende do tempo que tiver naquela cidade para fazer aquela imagem, mas houve um estudo, viu que ia para aquele sítio, qual eram as fotografias que podiam fazer, se ficava melhor ao nascer do sol ou ao pôr do sol, dependendo de onde é que o sol se pusesse ou não se pusesse, e pronto, e tentar o mínimo de pessoas possível. Ou seja, há todo um estudo antes da viagem acontecer, ou pelo menos durante a viagem, não é? Portanto, já percebemos que é tudo muito planeado, não é, na fotografia de paisagem, mas a verdade é que hoje aqui no Cartão de Embarque vamos falar sobre uma viagem muito específica que foi, e corrijo-me se estiver enganada, este ano, aos Estados Unidos da América, onde tu estiveste à caça de tempestades. Como é que surgiu esta ideia? Porquê? Conta-nos tudo. Como é que foi isto de andar à caça de tempestades nos Estados Unidos? Olha, normalmente as pessoas fogem, não é? As tempestades. E depois há os malucos. Pronto. Eu acho que ainda há um grau de maluco acima dos fotógrafos de paisagem, que são aqueles que não são fotógrafos, mas vão atrás das tempestades, só para ver. Portanto, esse eu não consigo entender. Os fotógrafos eu entendo. Agora, aqueles turistas que vão 10 numa van e que vão só para ver e tirar fotos com o telemóvel, esses eu não consigo compreender. Mas pronto, aí nessa viagem foi aos Estados Unidos, fiz em maio, não houve muito planeamento, não é? Porque não tem como saber se naquele dia ou não, se há ou se não há tempestade. O único plano que existe é que as tempestades começam a mais ou menos a partir de abril e vão até julho, mais ou menos julho, setembro. Pronto, e nesse período existem várias expedições, existem vários fotógrafos, existem muitas agências que fazem ou seja, organizam essas expedições para que as pessoas consigam ir e presenciar. Agora, na realidade, todos os dias era uma novidade. Não sabias se havia tornados, se havia tempestade, se não. Depois aquilo também é tudo cronometrado ao segundo e eles também conseguem ver. Eu acho que as tempestades é um bocadinho mais fácil no que toca a planeamento, porque as tempestades normalmente desenrolam-se todas ao final da tarde. É nas planícies ali do centro dos Estados Unidos, ou seja, Oklahoma, Texas, Colorado, andam por aí. E o que eles fazem, ou seja, quem os guias e os líderes dessas expedições, é de manhã tentam ver os satélites onde é que as tempestades se estão a formar e temos todo o dia para nos deslocarmos até o ponto. Às vezes estamos a falar, tipo, fazer 400, 500, 600 quilómetros de carro só para conseguir estar mais ou menos àquela hora certa e vais acompanhando o desenvolvimento da tempestade. Eu não sei se é importante explicar, mas eu acho que é um ponto para tentar perceber. Isto é assim, as tempestades formam, isto tem uma lógica, não é? As tempestades formam-se, vêm do Golfo do México e com o calor vão bater com o ar frio que vem das montanhas do norte dos Estados Unidos. E acontece tudo ali, no meio do centro dos Estados Unidos. E depois as tempestades acontecem, pronto. E o que eles fazem é deslocam-se de cidade para cidade, onde houver tempestade a acontecer, e temos o dia todo para nos deslocarmos, e só para teres noção, eu em 5 dias fiz mais ou menos 5.000 e tal quilómetros. É o dia todo porque depois a tempestade forma-se ao final do dia, mas vais acompanhando a tempestade, tens que sair do carro para fotografar a tempestade várias vezes, tu vais seguindo a tempestade, e depois chega ali por volta das 8 horas, 9 horas, quando já está tudo escuro e já não há fotos nenhumas para fazer,
tens que tentar encontrar um hotel para ficar mais ou menos no trajeto da localização do dia seguinte. Ou seja, às vezes podes ficar a 100 km, 200 km, ou então podes fazer às vezes 400 km, depende das cidades para onde for, onde tiver a meteorologia mais assertiva no dia seguinte. Basicamente é isso. É complexo. E não existe grande planeamento, pelo menos da minha parte, porque não sei ler meteorologia, mas acho que é uma coisa que vai acontecendo, vai se desenvolvendo ao segundo e eles vão sempre acompanhando e vão tentando ir atrás da formação da tempestade. Pronto. Acho mesmo super interessante nós estarmos a perceber que, pronto, primeiro é preciso estar lá, obviamente, e depois fazer todo este acompanhamento, esta monitorização da evolução da tempestade para se poder ir atrás dela, não é? Literalmente. Mas estava-te a ouvir e estava a tentar perceber na prática como é que isto funciona. Ou seja, vocês vão durante o dia, saem, vão no carro, aparece a tempestade, vocês saem do carro, o carro fica demasiado próximo, ou vocês estão em segurança? O que é que nos podes contar? Como é que isto realmente acontece na prática? Isto é difícil de explicar. Acho que só quem consegue estar presente é que consegue ver. No claro, assim, nós aproximamos-nos demasiado da tempestade, mas no sentido oposto. Ou seja, de forma a a tempestade está a ir e tu estás atrás, não estás à frente. Que será o ideal, não é? Às vezes aquilo muda ali um bocadinho as coisas e as coisas não correm bem. Mas, em teoria, 95% das vezes tu estás atrás da tempestade. Ou seja, se tiveres um tornado a formar-se, tu estás sempre atrás do tornado. E o tornado não vai voltar para trás. O perigo que tem é, por exemplo, se forma outro tornado, vai seguir exatamente a mesma linha e tu estás no meio. Ou seja, tens de estar sempre atenta àquilo que está atrás de ti. Não podes, olha, o tornado já passou o perigo. Não passou. Há coisas que se podem formar e nunca se sabe. E eles estão sempre a acompanhar os radares, as câmaras meteorológicas, tudo. Estão sempre a acompanhar ao segundo. Isto é, basicamente, passas o dia todo no carro a comer fast food, né? Mesmo assim, o pequeno almoço é pizza, o almoço é pizza ou hambúrguer, comes nas estações de serviço e vives dentro do carro, basicamente só vais ao hotel para tomar banho e para dormir 2 horas, fazer backup das fotos, carregar baterias e está bom. E depois tens a formação das tempestades ali ao final do dia e tens às vezes, sei lá, 30 segundos para sair do carro, montar o tripé, montar a câmera, fazeres as fotos e voltares para o carro, porque já está demasiado perto e tens que sair daquele sítio. Isto é difícil de entender quando não se tem ideia da dimensão. Este ano, quando estive nos Estados Unidos, a minha supercélula, que é tipo nuvens gigantes, tinha 5 km de diâmetro. É gigante. Foi das supercélulas maiores que eu vi ao longo da viagem toda. Eu não tive muito tempo, tive só uma semana. Os líderes de expedição que fazem uma semana com cada grupo, para não sermos muitos, ou seja, no máximo 4 participantes e 2 formadores, ou seja, um formador para cada 2. E pronto, o que eles tentam é não haver grupos muito grandes para conseguirmos também ser rápidos a entrar dentro do carro, rápidos a sair dentro do carro, para também não haver muita confusão e a pessoa chegar ali, fazer as fotos e vir embora em segurança. É o quê? São tempestades, estamos a falar de tornados, estamos a falar de supercélulas, estamos a falar de quedas de granizo assim com bolas de 3, 4 centímetros, literalmente 3, 4 centímetros, e quando isso acontece já estás ali um bocadinho perto demais e é sair. Pronto. Eu ouço-te e parece que estou a ver daqueles filmes na minha cabeça, daqueles filmes dos anos 90 de caça-tornados. É mais ou menos isso. Eu acho que o filme que retrata melhor a sensação dos tornados e das tempestades é o Twisters, que saiu agora, teve há pouco tempo no cinema, que eu não tive a oportunidade de ver. Eu acho que deve ver, está extremamente real em termos de som e em termos de imagem. É exatamente aquilo que acontece. Claro que é num cenário, num contexto à parte, eles não estão a caçar, quer dizer, estão a caçar tempestades, mas de outra forma, não é para a fotografia, não é nada, mas o contexto de tempestade é exatamente aquilo. Por isso, quem tiver a oportunidade de ver, aconselho vivamente. Isto de facto é incrível estar a ouvir a tua descrição e somos sempre levados a pôr-nos um bocadinho na tua pele, dentro do possível, ouvindo-te a contar estas histórias e aquilo que experienciaste por lá, porque tu de facto estavas lá, estavas a passar por isto, a sentir na pele, com os ventos, os cheiros, tudo, não é? Houve algum momento em que tu achaste que foi de facto assustador, ou que tenhas pensado, o que é que eu estou aqui a fazer?
achei, não, o que é que eu estou aqui a fazer? Não. Mas que era assustador, havia imensos que eram assustadores. Eu lembro-me que no primeiro dia não me assustei assim tanto com essa super célula de 5 km, que foi gigante. Eles até disseram mesmo que tínhamos tido muita sorte, porque há muito tempo já não havia uma super célula de 5 km, mas lembro-me, por exemplo, não foi no último dia, foi no penúltimo dia, estava-se a formar tornados e nós estávamos numa estrada de terra batida e eu estava a ver o tornado a vir em direção a nós, ao carro. Nós estávamos sempre dentro do carro, não é? Vir em direção a nós e o rapaz que estava a liderar a expedição disse: vamos parar aqui, vão tirar os tripés e vamos. Eu disse: este gajo é maluco, vamos morrer todos aqui. Só para teres noção do acontecimento, eu não conseguia abrir a porta do carro com tanta força do vento. Eu tive que pedir ajuda para me abrir a porta porque eu não tinha força, porque estava com o vento na direção do carro e eu não tinha força para abrir a porta do carro, para sair do carro sequer. E pedi ajuda, ele ajudou-me. E eu assim, montar tripés, este cara não estava bom da cabeça, nem sair do carro, quanto mais montar tripés. E eu pensei, ele disse: estás com medo? E eu: pois, se calhar um bocadinho. E ele: não, vamos para ali, não te preocupes, vais ver o tornado, vais chegar ali àquela, estava lá tipo numa casinha, meio abandonada, só vai chegar àquela casa e vai virar à esquerda. Eu disse: como é que este gajo sabe isso? Bem, eu disse: ou confio ou morremos todos. E foi, aquilo chegou mais ou menos ali àquela casa e virou à esquerda. Aquilo é muito estudo, é muito de percorrer tempestades. Ele faz isso, sei lá, se calhar 3, 4 meses ao ano, a temporada toda em que essas tempestades ocorrem. Ele tem imensa experiência. Depois é engraçado porque depois no final do dia, depois das tempestades passarem, eles reúnem-se, aquele grupinho ali reúne-se todo com outras pessoas, outros fotógrafos, outros caça-tornados, e vamos jantar todos ali, os que estiverem assim mais próximos, e discutem e falam, e olha, amanhã já viste, não, pronto. E é um convívio engraçado, mas confesso que houve ali 2 ou 3 momentos de tensão que não foram fáceis de gerir. E depois não é só isso, tens um barulho ensurdecedor à tua volta, não é? Porque estás a falar de tornados, chuva. Nós muitas vezes éramos chamados com apitos porque ninguém conseguia ouvir uns aos outros. E estávamos a 1 metro, um lado um do outro, e ninguém se conseguia ouvir. E já agora aproveitar para deixar este aviso literalmente à navegação e a todos os que estão a ouvir este cartão de embarque especial, que o nosso objetivo hoje não é incentivar ninguém a ir, simplesmente ir por si só à caça de tempestades. É um cartão de embarque especial que queríamos muito saber mais sobre fotografia de viagem e essencialmente sobre esta experiência específica da Andreia, mas atenção, isto era numa expedição com gente que sabia muito bem o que é que estava a fazer e pronto, tentava dentro desta boga, digamos assim, estar num ambiente minimamente controlado. Não, até porque não, sozinhas não. Eu acho que até porque, para além de ser perigoso, dificilmente vais conseguir encontrar o sítio certo para estares e em segurança, e vai ser difícil encontrar o sítio, o local indicado para conseguires ver alguma coisa com alguma clareza, porque depois também tens casas, tens prédios, isto não acontece. O ideal será isto não acontecer no meio das cidades. Se tiveres um tornado a vir no meio das cidades, claro que não é o ideal, não é? Porque vai dar a geneira, tens as sirenes todas a tocar a toda a hora, nos telemóveis a disparar os alarmes todos a dizer que tens formação de tornado, aviso de tornado para as X horas, depois aquilo muda e eles estão sempre a avisar, mandar mensagens, e as próprias populações também estão um bocadinho habituadas a isto. Para quem vem de fora, eu acho que mesmo para os fotógrafos que querem fazer este tipo de imagem, estudar bem com quem vão, seguirem o trabalho das pessoas, pedirem recomendações, se calhar, a alguns fotógrafos que já foram, que já têm algum background deste assunto, porque na realidade são situações perigosas, não é? Não é um pôr do sol, não é? Não vais ali acordar às 5 da manhã, apanhar o Uber ou o táxi e vais-te meter ali no mirador e fazer as fotos tranquilas, acaba o pôr do sol, vens embora para casa ou para o hotel. Há planeamento, que na realidade não é feito pelo fotógrafo, é feito por outra pessoa que entende melhor, e ainda bem, porque eu, se fizesse o planeamento, não conseguia, nem sequer tinha capacidade para isso. E depois há toda uma questão de segurança que tem que ser levada em conta e mais a sério, porque na realidade estamos a falar com fenómenos da natureza, não é? Acho mesmo super importante todas estas dicas que tens estado a partilhar para eventualmente fotógrafos ou não fotógrafos que quisessem fazer alguma coisa deste género. Super importante ter isto tudo em mente. Estava aqui a imaginar nos desafios que tu enfrentaste para conseguir fazer, e agora pensando também tecnicamente, as fotografias que fizeste.
porque, enfim, obviamente que acredito que não tenha sido o mesmo que fotografar numa outra qualquer circunstância, mais do que não seja, por tudo aquilo que tu já referiste, todo este contexto adverso, de uma situação de risco em que vais no carro, em que tens de ter o tempo de reação e depois as questões de segurança e tudo mais, mas estou também a pensar, tecnicamente, tu tiveste de preparar de alguma forma para conseguir fazer as fotos que fizeste. Eu aproveito aqui para dizer, eu já vi as fotos e são mesmo incríveis. Quem acompanha o cartão de embarque nas redes sociais também vai ter a oportunidade de ver e, obviamente, na tua página. Mas o que é que foi preciso tu fazeres, tecnicamente, para conseguires os resultados que conseguiste? Olha, a nível técnico, eu acho que o mais importante é conheceres a tua máquina. Ali não há tempo para andar à procura de funções. Nem não sei fazer isto, não sei fazer aquilo. Não dá. Os líderes de expedição, sendo uma expedição fotográfica e focada para a fotografia, claro que eles explicam e tentam-te ajudar, mas depois também tentam perceber. Aliás, antes de tudo, antes de tu marcares qualquer coisa, há uma reunião entre ambas as partes para perceberem que material tens, para perceberem se já fotografas, se não fotografas, se sabes, se não sabes, e eles darem também algumas diretrizes. E isto ainda comigo em Portugal. Isto foi feito comigo ainda em Portugal. Acredito, eu já tenho viagem marcada para 2025, acredito que em 2025 não aconteça, mas só para teres noção. Outra coisa é, não pode haver dúvidas nas máquinas, não pode haver dúvidas em que material usar naquele momento. Claro que ainda estamos dentro do carro e eles dizem, eu acho que é melhor uma 16-35, por exemplo, uma objetiva 16-35, e alguém diz, mas não é melhor uma 24-105? Pronto, e há aqui uma discussão e eles depois dão ali os pontos de vista, mas na realidade tu és fotógrafa, tu decides o que é que queres. Não dá, se a pessoa pensa que vai levar a mochila, dá tempo a trocar lentes, não dá tempo. Tomara nós conseguirmos sair do carro e montar os tripés com as máquinas. Temos que falar que estas tempestades ocorrem ao pôr do sol, como eu já disse, e a maior parte das fotografias são tiradas em baixa luz. Está muito escuro, as tempestades são escuras, o sol normalmente está tapado, não existe muita luz no ambiente, ou seja, precisas sempre do tripé para não subir muito o ISO, porque as nuvens também não gostam muito do ruído das máquinas. Depois aquilo na produção vai ficar assim vai ficar meio esquisito. Não é impossível com as novas tecnologias de edição de imagem no Lightroom, do Photoshop, mas o ideal será não exigir muito do ISO da máquina. E o que acontece é que às vezes tens que montar o tripé e tens que fazer a foto. Se tu não estás com receio ou se estás com dúvidas no teu equipamento, ou seja, como é que vais pôr os botões, as configurações base, acho que não é o recomendado. Acho que tens que estudar. O exemplo que eu tenho, até foi uma fotógrafa da National Geographic que deu este exemplo. Fecha-te no teu armário e tenta mexer na tua máquina de olhos fechados, tipo às escuras, e vê se consegues fazer tudo. Não precisas tirar a fotografia, mas vê se consegues aumentar o ISO, baixar o diafragma, ligar e desligar a máquina, ver as fotos que tiraste, apagar uma foto. Se consegues fazer isso às escuras, consegues. É porque sabes mexer na máquina, sabes exatamente onde é que estão os botões. Porque são situações muito rápidas. Estamos a falar às vezes momentos em que eu tive 5, 10 minutos para conseguir fazer fotos. Há malta que fez time-lapses, tudo, conseguimos fazer tudo, fazer vídeos, tirar fotos, mas porque as tempestades ainda se estavam a formar, é muito no início ainda. Estamos a falar se calhar 3, 4 da tarde, mas depois quando aquilo começa a apertar e já estás muito perto e já não há muita luz no ambiente, são fotos rápidas ali, se calhar sais do carro e tens 1, 2 minutos para fazer 5 ou 6 fotos e vens embora. Ou seja, se ainda estás ali, onde é que cabe o diafragma, onde é que cabe mexe isso, mexe aquilo, vou trocar de lente, não tens tempo, não tem como. Os tornados passam, não vão esperar por ti. Estamos a falar de tornados. Eu tive a oportunidade de ver o tornado mais rápido dos Estados Unidos, que foi um que apanhou a cidade de Oia. Foi uma coisa agressiva. Depois até acabámos a expedição nesse dia e fomos a estudar a localidade porque percebemos que tinha passado mesmo no meio da localidade. Estamos a falar de tornados com 230, 400 km por hora, 300 km por hora. Não dá tempo sequer para estares a pensar. Claro que eles ajudam e estão lá para ajudar a fazer as melhores fotos, se calhar, da viagem inteira, que tu nunca na vida irias conseguir ter umas fotos daquelas sozinhas, porque também não te ias pôr naquela posição sozinha, mas não te vão ensinar a mexer na máquina, nem no equipamento. Acredito que isto, logicamente, é uma experiência muito única, mas tu já tinhas tido, assim, alguma outra experiência num contexto assim tão adverso, de risco iminente, que não seja igual, logicamente, mas que tenhas sentido o mesmo tipo de contexto e de vivência
para conseguires fotografar? Eu estive em fevereiro na Guatemala e estive a fotografar o vulcão Fué, que está em erupção há não sei quantos anos. Só que, apesar de ser um vulcão em erupção e nós termos subido uma trilha para o vulcão mais perto, estamos a falar se calhar de uma fotografia que está tirada a 2 km de distância de um vulcão em erupção em linha reta, mas a realidade ali é que o que é que acontece? O vulcão, ok, explodiu lava, ok, tu não conseguiste fazer a foto, mas tu já sabes que o vulcão, mais ou menos de 45 minutos, ou de 1 hora, ou no máximo 1 hora e meia, vai acontecer de novo. E tu estás ali para fazeres as fotos do vulcão noturno e para fazeres o nascer do sol no dia seguinte. Ou seja, se não consegues apanhar uma erupção, ficas acordado e vais conseguir possivelmente apanhar a outra. Não é uma questão de... Ou seja, tens várias oportunidades. Ali nos Estados Unidos também tens várias oportunidades, mas acho que é tudo muito rápido. Por exemplo, no vulcão tu tens tempo, imagina, tens o teu lugar para dormitares ali se quiseres, tens casa de banho, tens tudo muito rudimentar, mas existe. Tens alguém a fazer-te o jantar, tens sítio para pôr o teu tripé, a tua mala fica no chão, não queres aquela lente, trocas a lente, esperas, agora vamos cronometrar, é daqui a 40 minutos, mais ou menos, ok. E aquilo segue e vais conseguindo fazer. Fazes uma foto mais fechada, uma foto... Quer dizer, quando o vulcão, na realidade, espela lava, não tens muitas opções. É fazer essa foto e quem fez, quem não fez, vai na próxima. Mas tu sabes que já está assim há 20 e tal anos. Agora, ali nos Estados Unidos, claro que tens sempre o dia seguinte, que não é garantido que tenhas tempestades todos os dias, nem com a mesma dimensão, nem nada parecido. Mas à partida há uma grande probabilidade disso acontecer, por isso é que é aquela temporada mais crítica que eles até fazem inscrições fotográficas, mas é tudo muito mais rápido. Tu já sais do carro, o teu material posto na câmara. A única coisa que vai faltar ali é o tripé. Às vezes não dá tempo sequer de tirar o tripé da câmara e meter dentro do carro, então metes dentro do carro com a câmara. Percebes? Agora imagina, 6 pessoas num SUV com 6 tripés, 6 máquinas, tudo ali e alguém tem que conduzir. E nada é garantido. Acho que na fotografia de paisagem e na fotografia de vida selvagem nada é garantido. Acho que sim, que isso ficou bem patente na nossa conversa e por aquilo que nos tens explicado, não é? Desta tua experiência por lá, nada é garantido, até porque do nada, de facto, a situação pode agravar-se, pode haver um revés, pode passar demasiado perto. E estava-me a lembrar que tu há pouco referiste especificamente que houve uma situação em que vocês foram ajudar a comunidade. O que é que se passou exatamente e o que é que nos podes contar? O que é que viste? Como é que vocês atuaram? O que é que aconteceu? Sobre a viagem, aquele dia da tempestade, onde houve aquele tornado em Oia, foi um tornado, foi em Greenfield, foi um tornado muito agressivo, teve a ver com categoria F4. Os tornados são, para quem não sabe, são considerados por categorias F1, F2, F3, F4 e F5, não pelo tamanho, mas pelo nível de destruição que deixam. Ou seja, foi um tornado que foi o mais rápido registado até hoje, 402 km por hora, e foi só considerado um F4 e conseguiu destruir a cidade de Greenfield em 10 segundos. Foi uma coisa impressionante. Claro que não é o ideal quando vamos para este tipo de expedições, não é o seu objetivo, mas na realidade estas coisas acontecem. Por isso é que eles também têm as casas com bunkers e com nas caves e tudo mais. E depois há os tornados consoante, são categorizados consoante o nível de destruição, e esse em Greenfield foi considerado F4, e vês um rastro de destruição gigante, vês tudo virado ao contrário, vês pessoas a ficarem sem nada em segundos. Foi uma coisa impressionante. Nós não costumamos ir ajudar as populações, porque se estivermos longe não faz sentido, mas nós estávamos muito perto. Chegámos primeiro do que a polícia, chegámos primeiro do que os bombeiros, estávamos realmente muito perto. Nós parámos no meio da estrada para o tornado passar, para nós passarmos a seguir. E foi, imagina, o tornado passou e passado 5 minutos estávamos em Greenfield, na cidade de Greenfield. E tu não sabes onde é que é uma casa e começa a outra. Ou seja, quem entra não sabe onde é que é, não consegues encontrar nada, é impossível. E foi um rastro de destruição gigante. Nós tentámos ajudar o máximo possível, eu não fiz grande coisa porque depois também não tenho curso básico de vida nem nada, então o polícia pediu-me só, como tínhamos um carro grande, pediu-me só para atravessar a estrada com o carro e para não deixar passar ninguém, só passava quem estava a sair, para não deixar passar para quem estava a entrar. Depois as pessoas daquela cidade, foi durante o dia, as pessoas também estavam a trabalhar, devem ter ouvido aquilo nas notícias e foram correr para as suas casas, como é normal. Havia pessoas também ali naquela cidade
e pronto. É um cheiro a gás que não se aguenta na rua, porque foi tudo à vida. E ainda bem que foi durante o dia, ainda bem que a maior parte das pessoas não estavam nos seus lugares de trabalho, não estavam em casa, eram poucas as pessoas que estavam em casa, mas mesmo assim haviam pessoas em casa e ficaram sem nada na mesma. Não é porque estás em casa ou te deixas estar em casa que não ficas sem nada, aquilo passa e é um rastro de destruição gigante. Fenómenos que deixam um rastro de destruição gigante e que, infelizmente, têm vindo a tornar-se cada vez mais habituais e com comunidades já perfeitamente, enfim, adaptadas e habituadas, acho que será mais essa a palavra, infelizmente habituadas a viver sobre este tipo de circunstâncias. Mas no cartão de embarque eu não podia terminar esta conversa contigo, Andreia, sem abordar aquilo que tu nos começaste logo por contar. Tu também és líder de viagens e, portanto, eu queria perceber, quem quiser muito viajar contigo, quem quiser embarcar contigo numa destas viagens pelo mundo, o que é que pode esperar? Neste momento decidi que seria bom começar também a fazer algumas expedições desse género, porque havia tinha muitas pessoas no Instagram, quando é que posso ir contigo? Quando é que vais? E eu escolhi fazer um safari no Quênia. Acho que é uma oportunidade única para quem nunca fez safari e gosta de fazer safaris e vida selvagem e tudo mais. É uma viagem controlada, ou seja, não vamos ter tornados à frente, à partida, não é? Nem vulcões a explodir lava. Portanto, é uma viagem extremamente segura. No máximo podemos ter um elefante a correr atrás do jeep, mas os guias também estão lá para isso e os condutores também estão lá para isso. E vão ser sete safaris, ou dias em que temos safaris só de manhã ou só à tarde, e depois dias em que temos safaris o dia inteiro. Os hotéis são todos dentro dos parques, ou seja, são hotéis um bocadinho acima, não são 5 estrelas, mas são um bocadinho acima do mediano. E tenho a mim à disposição durante a viagem toda, para quem quiser. Esta viagem é aberta para pessoas que não fotografam e para pessoas que começam agora na fotografia, pessoas que já estão mais avançadas na fotografia. Tem-me a mim à disposição para ajudar no que toca a equipamentos, no que toca a fazer esta fotografia um bocadinho melhor ou pior. Por isso, quem nos quiser acompanhar, a viagem está confirmada, já temos 12 vagas, já temos 8 pessoas confirmadas, por isso só temos 4 vagas disponíveis em agosto de 2025. Por isso, quem nos quiser acompanhar, não é porque é fotógrafo muito experiente ou... Pronto, há pessoas que vão com o telemóvel e eu respeito. O que interessa é ir e conhecer e divertirem-se. Eu acho que é o essencial. E com isto, e para terminarmos em beleza, eu não podia terminar sem te lançar mais um desafio. E estava aqui a pensar, não é? Olhando para todo o teu percurso, na fotografia de paisagem, na vida animal, há alguma fotografia que seja especialmente importante para ti? A única foto que é importante é aquela que eu ainda não fiz. É a que eu costumo responder sempre e eu acho que é a resposta mais sincera. Porque tu queres muito fazer, eu quero muito fazer aquela foto, até fazer. Depois a foto está feita. Depois vais ver outra e é aquela. E depois vais ver outra e é aquela. E vais assim, vai andando e vais fazendo e vais criando portfólio e vais construindo e vais evoluindo. E as viagens vão surgindo e vais fazendo outra vez e acho que é todo... Eu tenho muitas fotos e tenho muitas fotos que eu gosto, que acho que estão boas, mas acho que nunca vai haver aquela foto, na realidade. Não tem como responder essa pergunta. Acho que a pergunta mais correta, não respondendo, mas a mais correta é esta, que é a foto que eu não tenho, que é a foto que é a melhor foto. Descobrindo o mundo em busca de uma foto desde sempre aguardada. É quase como uma metáfora para a vida, não é? Chegamos ao fim deste cartão de embarque com uma obrigada gigante à Andreia Costa por toda esta partilha que nos lembrou que as conversas são como as cerejas. Quanto a nós, até ao próximo destino.